como a gente falou no início da live, a Anne está falando, tá muito mágico você perceber como é que os discursos estão se encontrando, né? Porque é uma coisa assim, a gente, né, nessa estrada que a gente está aqui há quase 3 anos, né? Dentro do YouTube, ou há 3 anos já, amiga, já nem sei. Enfim, tá de microfone fechado também, a gente é ótima nisso. Essa estrada, né, aqui dentro, na hora que. Claro que tem várias pessoas que a gente segue e que tem uma sintonia muito grande com o que a gente fala, mas nós pegávamos assuntos distintos, né? Assim, um estava falando de Tartária, né? A gente fala de Tartária, ou a gente trazia exopolítica. Hoje, o que a gente está vendo é justamente nesse trabalho de auto-reconstrução, né, de autoaprimoramento, está muito uníssono. O discurso está muito, assim, muito, muito igual, gente. Tá uma coisa, assim, muito absurda de mágica. Porque são as energias que estão chegando e é isso que a gente precisa fazer aqui, né? Então, vocês devem estar sentindo a mesma coisa com relação a essa reverberação da necessidade de se trabalhar, e não só de se autotrabalhar, mas também de se aprimorar. Né? É melhor do que se autotrabalhar, se aprimorar, né? Para que estejamos prontos para o momento da micronova, né? Do flash que a gente tanto está esperando. É bem Da por aí. nova. Você quer trazer as perguntas para a gente poder responder? É, Que a gente já está com 1h18, aqui né? a Marlusa está trazendo a história de trocar os pneus com o carro andando. É, para mim, a analogia mais É, perfeita do momento que a gente vive. É exatamente isso. Não dá para parar o mundo e reformar. Tem que ser com ele se mexendo. E por isso que é desafiador, né? É muito sim, desafiador. Mas é muito sim. maravilhoso ao mesmo tempo. É muito maravilhoso. Vamos ver o que tem de pergunta aqui. A Adriane tinha perguntado a respeito, quando a gente estava falando lá das novas, se é o que está para acontecer com aquela estrela que ela esqueceu o nome. Sim, é uma estrela que não tem nome mesmo, é uma sigla, que está lá na coroa do norte, né? É a forma como ela é descrita. E foi prevista, ela faz uma nova recorrente, e ela está para acontecer por esses dias. Então, está dentro da margem de erro até dia 10 de julho, que isso seja visível. Então, para quem não sabe, fica pegando bem na direção do norte, no céu, bem próximo da linha do horizonte. A gente localiza Aldebaran, acho que é Aldebaran, e vai ter um arco de estrelas, e vai aparecer uma estrela nova onde a gente não consegue não consegue enxergar, que é justamente essa estrelinha fazendo a nova. Tá? Isso é importante, Adriane, simplesmente porque havia muita resistência da ciência oficial em reconhecer que é possível que as estrelas façam novas e não se transformem em anãs marrons ou buracos negros ou quasares, ou seja o que for, porque isso é ser uma supernova, é quando a estrela explode e ela deixa de existir. Só que vem sendo acumulados já várias evidências de que essas novas, e que o Ben chamava de micronovas, e que agora ele mesmo já está chamando só de nova, porque a ciência finalmente reconheceu a ocorrência das novas. Então, são essas pequenas explosões solares que são cíclicas, e essa estrela, eles já conseguiram mapear a frequência com que ela acontece. Eles percebem que ela dá uma aumentada de brilho grande antes de fazer nova, e ela está justamente nessa fase de ampliação do brilho antes de dar uma queda. Então, por isso que eles conseguiram mapear. Então, sim, né? E a dúvida é: o nosso Sol faz nova, né? Existem evidências na Terra de que sim, né? Então, a gente tem tem, por exemplo, a presença de vitrificação da areia no deserto do Saara, por exemplo, né? Isso só seria possível recebendo um impacto de energia muito grande, equivalente a uma bomba nuclear, por exemplo. Só que a gente não tem registro de uso de artefatos nucleares lá, não sei que tenha sido uma outra humanidade. E, ao mesmo tempo, existem evidências dessa vitrificação em outros planetas também. Isso foi localizado, por exemplo, por sondas em Marte, que existe também esse tipo de vitrificação. Então, o que a gente tem em comum? O Sol. Então, é bem provável que o Sol faça realmente as novas,
e a gente está próximo ao ciclo. E o próprio evento, o próprio fato da gente ter eventos que a gente chama de eventos de... como é que é a sigla que eles usam, Dini? São os eventos cataclísmicos, mas assim, destruidores de espécies, né? Que são os eventos a cada mais ou menos 6.000 anos, mas com eventos mais fortes a cada 13.000, né? 6.500, Pois é, 13.000 tem anos. uma sigla que você foi falar agora, ficou na Enfim, ponta da língua, eu esqueci. não tem problema. É. Então, a gente encontra eventos na nossa história, nos nossos registros, inclusive arqueológicos, de grandes ciclos de destruição de espécies. Né? Então, grandes cataclismos aconteceram e estão relacionados a isso, sendo que o último foi há 12 Ela? mil anos, o grande, há 12 mil anos, e se Ela é em relaciona mais ou inglês, menos... né? Hã? ELA, Evento de Extinção em Massa. Isso, eventos de extinção em massa, exatamente. Eu estava tentando, porque eu tô com a sigla americana na cabeça, que é ela. Extinction Exatamente! Level Event, né? Isso mesmo, Ah, Espiral Relax, é a Corona Borealis. Essa é a mesma, exatamente essa estrelinha. O Eduardo Roca já ter trazido aqui. Isso, pessoal da Galeria do Meteorito. Eles nem sabem que eu assisto bastante, né? Gosto bastante. De vez em quando eu deixo uns comentários lá, fazendo propaganda, porque os meninos merecem, né? O Richard é um querido. Muito bem. Olha o que ele está trazendo. Ai, Vamos ter que falar disso. adoro. Vai lá, Dini. Pega essa. Pego, mas aí você vai com a parte toda geológica que tá. Eu gosto de fazer a explicação didática, assim, que é bem legal, gente. Como assim chegou uma G4 aqui se a gente não teve nem uma tempestadezinha com características, né, de solar flare lá em cima, de emissão de X? Porque geralmente, vamos lá, né, você tem de X1 a X9 para caracterizar alguma tempestade geomagnética aqui embaixo que vai de G1 a G5. O Sol não emitiu isso aí, L, Extinction Level Event. Obrigada, Ricardo. Então, o Sol não emitiu nenhum solar flare, eu adoro falar, nenhum jatinho bonitinho que justificasse uma G4 aqui embaixo. Nada. Sabe o que é nada, gente? Nada. Nem para dizer assim, não, vai chegar uma G1, vai chegar uma G2, vai chegar nem uma M, né? A linha da M, que é uma linha mais fraquinha, não. E aí chega uma G4 aqui. O que a gente entende disso? Que o nosso campo magnético, o campo magnético do planeta, está literalmente aberto. Aberto. A coisa dá um pousinho de passarinho lá em cima, chega aqui embaixo, como uma pedrada daquela forte pra caramba. E o que o Ben colocou hoje, né, trazendo essa coisa do G4, ele colocou um vídeo de, acho que não chegou a 3 minutos ali, que nós estamos com aqueles pontos de observação, que são os pontos críticos para soltar essas ejeções de massa coronal, né, as EM6, estão viradinhos de novo. A gente está chegando naquele momento que eles estão viradinhos de novo aqui para a Terra. E ele fala, gente, muita atenção, porque, de novo, nós estamos com esses pontos virados para cá. E aí, o que a gente espera, né, é que essas ejeções aconteçam, que a gente espera mesmo, que aconteçam e que cheguem aqui justamente de bonde sem freio, porque é o que está acontecendo. A hora que você solta ali, é como... Eu fiz uma analogia assim, gente, eu não vejo TV há muito tempo, mas sabe aquela coisa do Romário quando teve o jogo da Holanda e ele sai assim para a bola entrar? Ele só sai de ladinho assim. Eu falei, é aquele negócio assim, sai. O campo eletromagnético está naquela assim, ó, tô saindo de vai sol. É isso, gente. É isso. Então, assim, o que aconteceu dessa vez? Tinha os filamentos que saíram. Assim, filamento, gente, filamento é sopro, é um cabelinho, é uma coisa assim que muito diferente de uma ejeção de massa coronal, que sai uma explosão de plasma, né? Foram filamentos que se desprenderam, assim, faz pluf, pluf, né? E foram 2 ou 3, 4, 5 filamentos, mas assim,
a intensidade energética é muito baixa. E o Ben tem trazido isso. Que o que a gente está vendo, assim, antes se esperava, quando tinha um flare, e aí eles têm letras e códigos, né? Tem lá os Cs, que são baixos, depois tem os Ms, todos eles vão de 1 a 9.9, né? E aí eles passam para outra classe. Então tinha aquela relação, um filamento C não produz impacto, no máximo uma G1 na Terra. Os filamentos M até M5, eles podem fazer até uma M2, uma tempestade magnética nível G2. De M5 a M9, a gente espera uma tempestade G3. Aí o X, quando tem o filamento X, uma ejeção de magnitude X, então a gente tem essa correlação de ter uma tempestade magnética mais alta. E aí a gente sequer teve um C para ter uma tempestade G4. E aí eu estava vendo uma live que a Tamita Skov, que é uma cientista, né? Acho que ela estava vinculada até a NASA. Eu pensei que era russa, americana, né? Porque esse nome dela. Isso, Tamita Skov é o nome dela. Ela tem um canal no YouTube também. Sim. Eu acompanho ela desde 2017, então... A gente segue, eu só descobri que você seguia logo. A gente é dessas, tá? Porque eu também... Ela é didática pra caramba, é ótima que ela coloca as figuras, a gente... E aí ela tentando, só que assim, ela é bem dentro da caixa. Ela é bem dentro da caixa. Eu tava vendo, assim, vendo a live que ela fez, mas entrando bem depois, então ela começa projetando os comentários do pessoal no chat, e aí todo o chat de qualquer canal que esteja falando do Sol, observação solar, assim, as ondas de energia estão despertando todo mundo na Terra. É muito legal. Você tipo, Foi. O chat estava bombando, ela fazendo a live, o pessoal entrando. E ela ignora solenemente esse tipo de comentário. Ela ignora solenemente esse tipo de comentário, mas tudo bem. Tá? E aí ela, dentro da caixa, ela tentando achar uma explicação. Gente, a gente vê essas explicações e que a gente estava programado para pensar conforme a gente pensava no ciclo 24. A gente ainda não se deu conta que o Sol agora está muito mais ativo. A gente tem que pensar como ciclo 25. Não, amiga, não é ciclo 24, é todos os 20 anteriores, né? Onde se estabeleceram esses critérios. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão querendo agora reclassificar a intensidade das medidas, ou seja, se eles mudam, a gente já perde a comparação com o anterior, justamente porque o Sol está fazendo e aqui está explodindo tudo. O que eles não querem admitir? Que o nosso campo magnético está muito fraco. Né? E esse é o ponto que muito pouca gente... Já tem trabalho científico publicado, já tem evidências disso, medições disso, mas a ciência oficial ela é lenta porque eles não têm uma explicação de por que isso está acontecendo. Tá? Querem de novo apagar a história. Vai chegar bomba aqui, vai ter outra tempestade. Já saiu o filamento ontem, então vai ter impacto de novo, mas assim, são tempestades muito diferentes daquela que a gente chegou, né? Que foi aquela de maio, que foi quando começou o caos todo aqui no sul, inclusive. Tá? Então vai ser coisa branda. É aquela coisa, vai ter aurora, vai ter a interrupção de comunicação de rádio, vai ter alguma interrupção de satélite, e isso aí. O que a gente quer é o boom, é o que a gente quer. O proposital da Matrix, que eles são sem vergonhas nisso, que é aquela hora que dá vontade de pegar, né? Eles fazem isso o tempo todo com o quê? Outro dia a gente estava falando, eu não sei se dá para falar sobre isso, a gente estava falando sobre exame de colesterol, gente. Exame de colesterol. Eu não sei se era com a Adri que eu estava falando, ou se era com a Anne mesmo. Eles mudam, a hora que eles querem, eles mudam os índices de leitura, né, como eles querem fazer com o Sol. E assim, para tornar uma coisa que é anormal, normal, só que aí eles fazem ao contrário, né? Justamente para o tempo todo estar manipulando. Como teve uma injeção para trás e que eles colocaram uma classificação de X12, o Ben falou disso. Eles foram, porque só vai até X9, tá? E aí eles colocaram uma classificação de X12. E aí, assim, X12 para cima. E aí, como é que vão fazer isso? Eles vão pegar para o Y, né? E aí, como é que fica? Porque quando eles falam sobre aumentar, eles vão chegar justamente nessa questão do ela, né? A extinção de massa, né? A coisa do event, né? O level, como é que é? Extinction Level Event, né? Que é o L. Né? Teve um filme sobre isso, que foi um barato, né?
Ah, tem vários. É, se existe um sol holográfico, também existe uma lua. A lua Artificial e holográfica, são duas coisas. a pessoa já solta aqui assim, a lua artificial. Olha, aquilo que está lá como lua, nem lua é, né? É isso É, aí, é uma gente. nave, foi trazida para cá depois, né? Mas Estrela da assim, Morte. eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram um link para um vídeo de um canal que fazia fotos da Lua. Ele faz filmagens da Lua, tá? Uhum. O canal é Crawl 7777, se não me engano. Eu vou procurar. E ele capturou uma onda passando na Lua. Uhum. Simplesmente, na verdade, foram duas ondas, que a imagem simplesmente corre meio oblíquo, assim, do ajuste da imagem. Para mim, aquela ali é a melhor evidência da holografia que é a Lua. Tá? Uhum. Depois que ele fez essa filmagem, o canal dele foi derrubado. Ele teve que argumentar com o YouTube, não deram justificativa de por que derrubaram o canal dele. Ele voltou com o canal. O vídeo está lá até hoje. E muitas outras pessoas já fizeram filmagens dessa onda de ajuste da imagem da Lua percorrendo como se fosse uma onda, assim, tá? Um ajuste da imagem. Tem um canal, alguém me ajuda aqui no chat, Tem uma, do, do, tem do uma. senhorzinho, é o canal Yeshua, se não me engano, que ele faz um monte de decodificação, o Relógio do Criador, é o nome do canal. E ele faz, e não é só ele é um dos que mostra isso. Aliás, 777, são 777 pessoas ao vivo hoje, de novo, agora já mudou. Mostrando que existe naquela projeção das crateras da Lua uma correspondência das terras aqui na Terra. Tá? Uhum. Então, assim, olha, bem interessante de ver. Eu já vi vários canais falando disso. Tá? É uma daquelas coisas assim que, para mim, é um tempo que eu não tenho disponível, mas eu gosto de ficar assim, legal isso, né? Tô achando legal. Teve um Muito documentário bom. que nem fala sobre. O título do documentário nem é a Lua. E eles tiraram daqui, daquele programa dos alienígenas do passado, do History. Passado. É, Uhum. apesar de ter um monte de programação preditiva ali, beleza, mas tem um que fala muito sobre essas evidências, né, do solo, da questão do solo lunar, da questão dela ser oca. Vem Uhum. assim, e eu já vi isso há alguns anos Eu não olho para atrás. cima. Eu Não, não não olho olho para para cima. cima. Ele tem um nome diferente que não tem nada a ver com lua. Eu nunca mais Ah, achei não, 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 aquilo. não. Tem um filmezinho. Não, esse aí é um documentário que É foi de feito, mas tem 40 um e poucos filme. minutos. Tem um filme que passou no Netflix, foi feito pela Netflix, que é que eles mostram assim, a Lua sendo oca, eles vão lá, tem uns extraterrestres que estão Ah, dentro da isso é Lua. outro. Esse daí é o Moonfall. Acho que é o Moonfall. Esse. Tem um Isso, filme, é o isso, Moonfall. Não, mas tem esse isso. documentário que eu não achei mais. Eu não achei. Eu estava catando isso outro dia para Aqui, dar para alguém, porque estavam com evidências científicas, e aquele Tissacolos lá falando, né? Súcalos. E aquele grego lá. E aí, falou a minha língua. Olha lá o G já gostou, falando da lua. Então, Fran, nós temos, assim, como a gente fuça muita coisa, eu devo ter aqui, a Anne deve ter também em casa, a gente acaba Uhum. salvando alguns documentários, mas esse era um, assim, que, nossa, e sumiu. E Sim. o som fica reverberando horas. É isso aí, Débora. Então, assim, o que se fala da Lua? A Lua não tendo uma atmosfera própria grande, né? Ela tem uma atmosfera bem tenuazinha, porque ela está dentro ainda da própria atmosfera da Terra, dos limites externos da atmosfera da Terra. Ela estaria muito exposta a meteoritos, né? Então, assim, quando Uhum. entra um meteoro na atmosfera da Terra, ele se dissolve pelo atrito, ele acaba queimando, né? E a maior parte deles não chega na superfície e vira um meteorito, vira um meteoro que se consome, né? Na Lua, não tendo atmosfera, ela fica muito mais suscetível a ter esse tipo de impacto, né? Até porque ela está mais Uhum. externa, mais próxima do cinturão de asteroides. Enfim, o que a gente vê são muitas crateras grandes
e superficiais, para não falar dos formatos hexagonais, né, Helena? Isso aí mesmo. Então, esse desenho peculiar das crateras da Lua chamou a atenção do pessoal da NASA, que foi lá, e não naquela expedição, nas operações Apollo, conforme nos mostraram, mas enfim, que eles foram na Lua, foram. E uma delas foi causar uma explosão no solo da Lua, tá? E aí eles ficaram, eles largam uma bombinha, né? Uma bombinha quando eles estão decolando. E a Lua ficou vibrando como se fosse um grande sino por mais de 40 minutos, tá? E aí eles concluíram que ela deveria ter uma base de titânio embaixo. E a crosta dela não é igual à da Terra. Enfim, mas isso é uma informação que eles não divulgam muito, que agora a resposta oficial já é outra, que tem minerais que só tem na Lua, que ela é formada basicamente por um mineral que eles criaram um nome, enfim. Né? Então, estão sempre querendo nos enganar. Mas tem realmente esse efeito da Lua soar como se fosse um grande sino.